Bem-vindos ao Está Escrito Canadá. Hoje continuaremos estudando o livro do Apocalipse. Contamos com a sua atenção neste momento ao estudar a Palavra de Deus. Continue conosco aqui no Está Escrito Canadá. É muito bom estudarmos a Palavra de Deus juntos e é o que vamos fazer agora. E para nos ajudar, nós vamos ter aqui o pastor Steven Couto. Obrigado, bom estar aqui. É uma alegria estudarmos a Palavra de Deus e especialmente esse livro tão desafiador que é o Apocalipse. Hoje continuaremos estudando os selos do Apocalipse e estudaremos o quarto e o quinto, não é isso, pastor? Vamos fazer 2 selos hoje. Muito bem, nós estamos estudando esses selos já no capítulo 6, e cada selo nós temos percebido que eles representam um período da história. Como já mencionamos, né, nós temos 7 selos e também já tivemos 7 igrejas. E quando a pessoa faz a comparação, a primeira igreja é igual ao primeiro selo, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, e basicamente vamos continuar assim, o quarto e o quinto, muito perto do quarto e quinto igrejas, que já estudamos no passado. Aqueles que não sabem podem ir lá no YouTube e podem ver esses vídeos. Mas para mim é muito bom que Deus fez isso, porque mostra que a pessoa está no caminho certo, né? Ele mostra de várias maneiras para a pessoa ter a certeza do que, o que eu pensava realmente é isso, porque agora estou a ver a segunda vez e está a bater certo. Então, muito bom que Deus fez as 7 igrejas e os 7 selos e realmente um vai em cima do outro. Sim, uma boa maneira de compreendermos é estudarmos tanto as igrejas quanto os selos juntos, conectando as mensagens, isso vai ficando mais amplo, não é? A outra coisa que nós vemos nos selos é que os primeiros... Temos 7, né? Mas os primeiros 4 é como se fosse um grupo especial, né? Que são os 4 cavaleiros, ou os 4 cavalos. Nós começamos com o cavalo branco, que era a primeira igreja, né? Aquela igreja pura, branca. Depois tínhamos a segunda, é o cavalo vermelho, que é a perseguição, a morte, aquele sofrimento, né? Que também vemos na segunda igreja. O terceiro é o cavalo preto, que é a escuridão, ou as trevas, que é a diferença do primeiro. A primeira tinha a luz, tinha a verdade, só que já na terceira já está a perder essa luz, está a perder a verdade de Deus, os ensinos da Bíblia, de Jesus e isso. Agora nós vamos ir para o quarto, que vai ser o último cavalo, a última parte deste grupo aqui especial dos selos. Eu fico imaginando como seria então, se o período do cavalo preto era um período de trevas espirituais, o que veio depois? Já estamos a descair, né? A pessoa que sabe as igrejas sabe qual vai ser o fim desse período, né? Infelizmente não é bom. Nós sabemos que chega a uma altura que até Deus fala: olha, vocês já saíram tanto dos meus ensinos que vocês podem ter até o meu nome, mas já não é a minha igreja. Para mim, vocês morreram. Vocês já não fazem parte da minha família, né? É uma mensagem meio triste que Deus teve que fazer, mas não é por causa dele, não é porque ele não tentou, não ajudou. O problema é que as pessoas escolheram seguir as ideias do mundo, os poderes, as tradições, em vez da Bíblia, em vez da pureza que vem da palavra de Deus. Bom, vamos abrir a Bíblia então. Pode ser? Se você tem a sua Bíblia na sua casa, busque nesse momento, abra aí em Apocalipse capítulo 6.
Nós vamos ler os versos 7 e 8. É o que nos fala o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Se a pessoa pensava que o cavalo preto era ruim, este é que até morte, né? O cavaleiro agora é morte. Uma coisa que é muito importante entender é essa palavra amarelo, né? A pessoa até pode pensar que é como se fosse um desenho animado ou uma coisa assim. Mas este amarelo é uma palavra específica que é aquela cor quando a pessoa está doente, né? A pele fica com aquela cor amarelo quando a pessoa está realmente doente, a sofrer, a morrer. É essa cor, é esse o amarelo que é esta cor do cavalo. É um cavalo que realmente está a morrer. E é bem óbvio, porque quem é o cavaleiro é morte mesmo. Então, nós fomos de uma igreja pura, um cavalo puro, para ser um cavalo perseguido, vermelho, para um cavalo preto, um cavalo de trevas, de escuridão, mas agora ainda fomos mais em baixo. Agora é um cavalo que realmente, se não está morto, está a morrer. Então realmente é uma descaída bem forte, bem ruim para a Igreja de Deus. Sim, é representado, neste caso, comparando com as igrejas, representa a igreja de Tiatira, é o mesmo período. E o cavaleiro sobre o cavalo, ele chama-se Morte e age por meio da guerra, fome, pestilência. Então, representa esse quarto período da igreja cristã, de uma forma paganizada de cristianismo, como nós vimos ali no período anterior, não é isso? E, na verdade, isso continuou dominando durante toda a Idade Média. Então, esse foi um período, uma fase realmente de morte, praticamente, da igreja, da verdade, da mensagem, né? Uma coisa que é bem interessante é que esta mensagem espiritual também estava-se a ver fisicamente, porque neste período da Terra, do mundo, é um tempo que realmente tinha muito fome. Não tinha comida, muitas coisas estavam a morrer, pessoas a morrer. Este era o tempo das pragas, né? A praga negra, essas coisas, é todo este tempo aí. Então, é óbvio que nós estamos a falar de coisas espirituais aqui, né? Nós já falamos de fome, que é o terceiro cavalo, né? Nós já falamos da espada, que é aquela perseguição, ser comido por animais selvagens, né? É tudo uma mensagem espiritual, mas ao mesmo tempo isto também era a realidade do tempo físico naquela altura. Realmente era o tempo pior de viver, né? Todo mundo estava a sofrer, dos ricos até os pobres. Então realmente é um tempo muito escuro para o mundo, espiritualmente e fisicamente. Na verdade, isso atingia todas as pessoas, né? É chamado de Idade Média ou Idade Escura. Exatamente por falta desse conhecimento da palavra de Deus que traz vida, que traz esperança. Então, realmente foi um período de muita ignorância, no sentido das pessoas não terem essa mensagem da verdade, né? Então, foi um período realmente muito difícil. E poderíamos dizer que começou ali em cerca de 538 depois de Cristo, quando entra em vigência o decreto de Justiniano, que dá ao bispo de Roma autoridade sobre todos os outros líderes religiosos e civis, até 1517, que foi o começo da Reforma Protestante. Uma coisa que é muito importante para entender, né? Porque a pessoa pode ouvir isso e pode pensar assim, então era a igreja, ou era isto. Mas é mais profundo que isso.
Até este ponto, a igreja, sim, estava a ser manipulado pelas ideias pagãs, né? Eles estavam a introduzir ideias pagãs dentro da igreja. Mas, quando esse decreto foi feito, que o bispo de Roma, que até este ponto era só uma posição religiosa, ele tinha poder religioso, mas depois deste decreto, ele teve um segundo poder. Ele já não era um poder religioso, mas também agora tinha um poder de governar mesmo, né? Agora ele tinha uma tropa, né? Imagina como é que um líder religioso agora tem uma armada. Mas foi isso que aconteceu. E quando isso aconteceu, ainda trouxe mais mudanças para a igreja. Porque em vez de só ter um poder e pensar, ok, o que é o melhor para a religião? Agora já não era assim. Era o que era bom para a religião e para o meu poder. Como é que eu vou ficar com este poder? O que é que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho que criar para ficar nesta posição, né? E infelizmente, com essa mudança, a igreja parou de só ser uma religião e começou a ser um governo. E eu penso que todo mundo sabe, dentro do governo nunca dá certo, né? Vai ter muita mentira, muita mudança, muito egoísmo, né, que cresce nesses lugares. E é exatamente isso que aconteceu. Então foi a estrutura da igreja que foi assim, partido mesmo, né? Já não estava a funcionar mais. E é por causa disso que Deus agora está a falar. Isto já não é a minha igreja, porque já não é igreja, agora é um governo, agora é uma coisa completamente diferente. E é por causa disso que, seja a quarta igreja ou o quarto cavalo, Deus está a dizer agora que não, isto agora é morte. A igreja que era para ser um lugar que dava vida, né, como a igreja, a primeira, aquela pura, agora é um lugar onde a pessoa acha a morte. Virou completamente. As doutrinas puras, elas praticamente foram jogadas por terra. Quase não existem mais, já. E o que aconteceu também é que os cristãos paganizados, eles perseguiram implacavelmente os cristãos fiéis, ou seja, um pequeno remanescente que queria ser fiel à verdade bíblica. Exatamente. É outra grande mudança. Assim, no outro período, a pessoa ainda podia ser um cristão puro, né, seguindo a Bíblia, e as pessoas deixavam. Não gostavam, mas pronto, vive a vida dele. Nesta altura já não. Agora não. Tem que ser da nossa maneira, e se vocês não concordam, é morte, ou é prisão, é escravidão. Então, realmente, e é por causa disso que fala que é morte, né? É um poder agora que era só poder. É forçar as pessoas. Já não era escolha mais. E nós vemos isso, né? Quando a igreja foi para as Américas, eles não deram a chance para o indígena. Era ou ficas cristão ou vamos matá-lo. E muita coisa ruim aconteceu durante essa altura. Por quê? Porque a igreja teve aquela transformação que, nos olhos de Deus, é uma morte para a igreja. Uau, impressionante, né? Essa mensagem do quarto selo. Vamos dar sequência, então. Vamos ao quinto selo para nós termos assim uma visão. Na verdade, é a sequência dessa mensagem. Então, nós vamos agora ao capítulo 6, ainda, versos 9, 10 e 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Deixa-me só parar aqui, antes de ler os outros versículos. Pode ser que as pessoas ficam um pouco confusas. Fala do altar, né? E a pessoa pode ficar assim, onde é que veio esse altar? Veio do nada.
Mas nós temos que lembrar que quando João foi levado nesta visão para o templo, né? Tinha o trono de Deus, entrou o Cordeiro e essas coisas todas. Onde João estava era o templo de Deus. É assim que a Bíblia fala, né? Da mesma forma que Moisés fez um templo aqui na terra, a Bíblia fala que isso é uma representação do templo real onde está o trono de Deus. Dentro desse templo que Moisés criou, tinha um altar dentro do prédio, né? Era um altar onde eles queimavam... qual é a palavra? Eles queimavam incenso, né? Então, é isso que nós estamos a ver aqui. João está dentro desse templo, só que o foco dele era sempre Deus, né? Deus no trono e o Cordeiro. Então, ele nem menciona o altar que estava lá já. Só que agora a história parece que muda para essa direção. Então, olha para o altar e olha o que está debaixo do altar, que é uma imagem bem estranha, né? O que nós vamos ver, porque fala que, versículo 9, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa de quê? A palavra de Deus. Né? Tudo que nós estávamos a falar até agora, porque é que a igreja está morta? Porque é que a igreja antes deste era um cavalo preto? Por causa da escuridão, por causa da falta da palavra de Deus. Quando nós entramos no quarto selo, que é o quarto cavalo, nós já falamos daquela mudança. Agora já não se aceitava pessoas diferentes. Quando nós entramos no quarto cavalo, naquela época, a quarta igreja, Sim. agora era ou vocês vão adorar da nossa maneira, no nosso dia, ou vocês vão ser mortos. E é exatamente isso que nós estamos a ler agora, né? Que realmente muitas pessoas foram mortos por causa que eles, não, eu vou seguir a Bíblia. Né? O que vocês estão a fazer não está certo. Estas mudanças não é de Deus. E qual foi a consequência? Muitos deles realmente tornaram-se mártires, né? Foram mortos por causa da palavra de Deus e o testemunho deles. Então, imagina o choque para João. Ele vê a igreja, vê descair, e agora ele olha lá para o altar, que é o lugar onde quando eles queimavam o incenso, Israel orava, né? Então aquele altar representava as orações do povo de Deus. Ele agora olha para aquela coisa que era para ser uma coisa boa, e ele vê lá as almas assim dos mortos, né? Que estão vamos ver, basicamente estão a chorar, né? Pedindo justiça e isso. Então é uma cena que eu penso que para João seria muito chocante. Assim, imagina, ele foi um dos que criou a igreja, né? Lá no começo, e ele deve pensar assim, como é que a igreja descaiu tanto para chegar a um ponto assim, que o próprio cristão verdadeiro está a ser morto pela igreja, né? É até um paradoxo, né? A própria igreja, que deveria ser a igreja pura, que manteria a verdade, está perseguindo um pequeno remanescente, ou seja, muitos foram martirizados por tentarem ser fiéis à palavra de Deus. Né? Exatamente. É impressionante, né? Vamos ler então os versos 10 e 11. Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Então, é Deus a dizer, olha, ainda mais vão ter que morrer, né?
Que quer dizer o quê? Que esta luta dentro da igreja, esta igreja falsa, né? Com ideias falsas, e aquelas pessoas que realmente estão a tentar seguir a verdade, que esta luta ia continuar, né? Que ainda mais pessoas tinham que morrer até que finalmente o julgamento, que nós sabemos que é a segunda vinda, né? Aquele final do pecado, até esse evento acontecer. Então, é triste no sentido porque ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer fazer parte. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu gosto muito disto é Deus sabe. Deus está a ouvir essas orações. Não é que Ele esqueceu dessas pessoas e eles morreram na escuridão, não. Deus tem as almas deles, está a segurá-los, né? E até fala da veste branca e essas coisas, que é aquela promessa, né? Olha, vocês ainda vão viver, ainda vão ter um futuro. Então, mesmo que seja uma coisa bem, bem triste que nós estamos a ler, sim, ainda tem aquela mensagem de esperança aqui. Fica claro aqui pela mensagem do quinto selo, né? De que Deus ele não está ignorando o clamor daqueles que sofrem, no caso aqui daqueles que estavam sendo perseguidos. Então, é claro que de maneira simbólica está fazendo uma menção de todos aqueles que sofreram, que foram perseguidos, mas que foram fiéis, está mostrando o clamor. É claro, não só deles, mas nós mesmos, que às vezes vemos uma injustiça, nós podemos dizer as mesmas palavras: até quando, Senhor? O Senhor vai permitir que aconteça isso, que aconteça aquilo? Quantas injustiças nós vemos hoje, né, acontecendo também? Claro. Então nós muitas vezes questionamos a Deus. Então Deus está colocando aqui que Ele está ouvindo esse clamor. E Ele deixou claro de que Ele não está alheio, Ele está ouvindo e Ele vai fazer justiça a todos aqueles que sofreram por serem fiéis, por fazerem o que é correto. Então, essa é uma esperança para nós, que muitas vezes sofremos simplesmente porque estamos tentando seguir a Deus ou fazer o que é correto. Exatamente. Da maneira que o mundo está hoje também, muitas vezes, defendendo mais o erro do que a verdade. E muitas vezes sofremos também. Então Deus ele está atento e Ele está dizendo aqui, olha, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouquinho mais. Em outras palavras, Jesus está dizendo que Ele vai voltar muito em breve. Espere um pouco, que logo eu vou voltar. E Ele está dizendo, até que se complete o número dos seus conservos. Muitos ainda vão sofrer, haverá também perseguição, muitos serão mortos, mas espere um pouquinho mais que eu vou fazer justiça, que eu vou voltar e eu vou dar a cada um segundo as suas obras. Então, ao mesmo tempo que é uma mensagem de tristeza, uma mensagem realmente muito difícil para nós olharmos, né? E presenciarmos tanto sofrimento durante esse período, ao mesmo tempo nós temos a esperança e a promessa de que Jesus, Ele está atento, Ele ouviu, e Ele está dizendo, espera um pouquinho, né? Até que complete os outros que ainda vão sofrer, mas Ele está trazendo então a esperança a todos. E quando a pessoa fala sobre isso, né, aqueles que ainda estão a sofrer, assim, pelo menos aqui no Canadá não se vê tanto, né? Aqui tem liberdade, tem essas coisas, mas nós sabemos que tem muitos lugares no mundo, sim, que tem muitos cristãos a morrerem, né? Hoje. Pessoas a serem queimadas dentro da igreja, pessoas serem, assim, irem para a prisão, serem mortos. Então, esta mensagem de Jesus realmente está a ser cumprida hoje, né? Nós estamos ainda mais perto hoje do que quando isto foi escrito, né? Então, se Jesus estava a dizer que era só pouco mais, então realmente é mesmo um pouco mais. Porque e é só ver as notícias, ver o que está acontecendo no mundo, que a pessoa percebe, não, realmente nós estamos muito perto do fim. Realmente, quando nós lemos, né, então aqui o quarto selo e o quinto selo, realmente
é uma mensagem que nos deixa tristes ao mesmo tempo, vendo a igreja morrendo, vendo depois todos aqueles que foram mortos, né, clamando e Deus falando, espere um pouquinho mais. Em outras palavras, Deus está acompanhando, Deus sabe o porquê. E se Ele permite, mas Ele está junto. E Ele logo vai vir, Ele logo vai voltar para pôr um fim, para resolver esse problema do pecado e do sofrimento que nós estamos. Mas, de qualquer maneira, nós percebemos que Deus tem os seus fiéis em todas as épocas. Exatamente. Em alguns momentos começou com um grande número, que foi crescendo, uma igreja pura, e agora nós estamos vendo uma igreja quase morta, mas com certeza Deus tem os seus remanescentes ali, mesmo aqueles que foram mortos, Deus não se esqueceu deles. Amém. Não é isso? Muito bem, nós vamos neste momento agradecer a Deus pelo estudo que tivemos. Quero convidar a todos vocês para nós orarmos juntos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse estudo maravilhoso, pela esperança que nós temos de que o Senhor não está ignorante, Senhor, ao nosso sofrimento, à morte, a todos aqueles que estão sendo perseguidos. Cuide de cada um de nós, ajuda-nos a ser sempre fiéis a Ti. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós falamos sobre as orações dos santos, falando para Deus, perguntando quando é que vais voltar. A oração tem poder. Se vocês querem aprender mais sobre a oração, nós temos esta revista aqui. Oração faz a diferença. Vocês podem receber completamente grátis. É só nos contactar e nós vamos mandar para vocês. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Agradecemos a você que esteve conosco hoje no estudo da Palavra de Deus. Queremos agradecer também ao pastor Steven. Foi muito bom estar aqui. Como é bom estudarmos a Palavra de Deus e entendermos esses assuntos tão importantes como os selos do Apocalipse. Na próxima semana, queremos que você esteja conosco no estudo do 6º selo. E até lá, lembrem-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.